Boa noite a Boa todos. noite, boa noite a todos. Com muita alegria vamos dar Com muita início alegria, vamos aqui dar início com o meu papagaio. ao papagaio. Vamos começar e a Janete vai então fazer a nossa prece de abertura. Nossa prece de abertura. Vamos fechar Agora os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e vamos agradecer. Jesus, bom amigo, obrigada por mais uma oportunidade de trabalho que temos, que podemos estar, Jesus, refletindo sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos da nossa doutrina espírita. Que sejamos sempre beneficiados através dessas reflexões, que todas essas reflexões possam estar mudando, né, o nosso interior, o nosso comportamento, sempre para melhor. Rogamos também nesta noite pela nossa irmã Dulce, para que tudo esteja correndo bem com a nossa irmã, de acordo com a cirurgia que ela acredito já ter realizado. Que tu possas estar amparando, abençoando a todos os irmãos em humanidade, a todos os necessitados e nos fortalecendo nessa nossa jornada terrena. Que assim seja e graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos compartilhar a tela então. O Daniel vai fazer a leitura só ali do primeiro trecho, depois a Janete vai explicar para a gente. É pra eu fazer o meu celular jogando. Não, sem celular, é para ler o texto aqui. É, antes disso. Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Pi, 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 pi. Pode ler aqui. Tá bom, posso ler. Tem ajuntado para quem será Jesus, Lucas 12, 20. E parece. Manda ver, Janete. Nossa, depois desse leitor maravilhoso, desse nosso orador da noite, né? Então, que o Daniel leu, e o que tem se juntado para quem será, né? Está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Quando Jesus, que ouve de alguém na multidão, fala assim: mestre, peça para que o meu irmão divida comigo a herança. E aí Jesus aproveita esse questionamento e fala: mas quem me fez juiz? Não é? Eu não sou juiz para estar decidindo sobre a divisão. E aí Jesus traz a parábola do homem rico, não é? Daquele homem que teve uma grande produção, né? Os seus celeiros estavam abarrotados, e ele não tinha nem como guardar esses grãos, então ele pensou: o que eu faço com essa produção, né, tão volumosa? Então ele decidiu construir celeiros maiores, e aí quando os celeiros, né, estavam todos construídos, ele ficou muito feliz e disse, né, agora eu tenho abundância, minha alma, que possa estar se regozijando, que possa estar aproveitando e gozar plenamente, né, durante anos. E Deus fala para ele nessa mesma noite: será pedida a sua alma. E aí vem essa pergunta: e o que tens ajuntado para quem será? Não é? Jesus trazendo para nós essa questão do acúmulo de bens materiais, da nossa preocupação de estarmos sempre querendo mais, não é? Cada vez mais adquirir as coisas materiais em detrimento dos valores espirituais. E nesse mesmo, no versículo 15, né, ele fala assim, Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância que possui.
Ou seja, a nossa vida não tem a ver com o que temos, com o que possuímos, e sim com o que somos. Né? Jesus, já naquela época, trazendo as pessoas a pensarem, a refletirem com relação a esse adquirir em demasia das coisas materiais, não é? Porque a nossa vida, como já disse, né, é o que somos, é o que nós somos. E quando nós chegarmos no plano espiritual, vai ser perguntado para nós, né, não aquilo que temos, mas qual foi o bem que fizemos aqui na Terra. Então, é uma passagem muito significativa, né, e que Emmanuel, no decorrer desse texto, vai trazendo, vai destrinchando para nós, trazendo essa necessidade para refletirmos a respeito desses bens materiais. Alguém mais quer falar algo? Perfeito, né? Na verdade, o mais importante não é... Ninguém vai te perguntar lá quando a gente desencarnar, ninguém vai pedir nossa declaração do imposto de renda, né? Ninguém vai querer saber seus bens. Vão querer saber quais bens você fez, né? Exatamente. O que você fez de bem e não quais bens bens. você acumulou e você adquiriu, né? Verdade. A gente vai ter uma declaração do imposto de renda lá diferente, né? Uma onde a gente declara os bens feitos e não os bens adquiridos. Os bens espirituais, né, Vitor? Exatamente. Boa noite, Selma. Mais alguém ou podemos continuar compartilhando? Mais ninguém. Pode ser mais alguém? Agora a Janete vai ler, que aqui é grande. Depois, quando tiver esse aqui menorzinho, você lê de novo. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Bem, aí, esse trecho grande, a gente vai fazendo comentário por partes, né? Que até o meu texto ele é mais divididinho, aí eu fui escrevendo de acordo com o texto que eu estava lendo. Primeiro, com relação a esses bens, né, que a maioria, como a gente já comentou anteriormente, a maioria dos homens está nessa preocupação, dessa busca desenfreada dos bens materiais, né, que acabam ocupando a maior parte da vida das pessoas, a maior parte da preocupação da vida dessas pessoas, né? E quando ele fala com relação aos meninos mal saídos da primeira infância, né, que começam a querer amontoar egoisticamente, a gente vê aí uma influência, muitas vezes, dos próprios pais, que direcionam os filhos a estarem se voltando para essa busca desenfreada pelos bens materiais, não é? Sem passar valores reais. O que realmente importa para a vida da gente, né? O que é mais importante para a vida da gente? Logicamente que a gente sabe que os bens materiais são úteis. Estamos num planeta que é matéria, né? Estamos no mundo material e precisamos dos bens materiais, mas não excessivamente desses bens materiais. E aí a gente entra também no ponto do necessário e do supérfluo. Porque se a gente passa para os nossos filhos a necessidade dos bens materiais, sem esse excesso, sem esse acúmulo, sem esse consumismo, com certeza a gente estará direcionando esses nossos filhos, esses nossos tutelados, a serem mais felizes, né? Através de uma vida de simplicidade, sem essa busca excessiva dos bens materiais. E aí, sempre voltando para a questão da busca dos próprios valores espirituais, dos valores morais. Então, a gente vê, apesar de saber que o próprio espírito já traz suas próprias tendências, né? Mas a gente sabe o quanto é importante a influência dos pais
nos jovens, nas crianças, né? Então, os pais têm um papel fundamental no direcionamento da vida desses filhos. Lógico que eles vão trilhar as suas vidas com os próprios pés, mas esse início de caminhar são os pais que dão, né? Começam essa coordenada para que eles possam seguir um caminho mais ameno. Alguém vai comentar? Eu vou continuar aqui nesse Eu estava pensando, Janete, o seguinte, até nas conversas em família, né? Mostrar como é bom a gente se entender bem, como é bom eu respeitar você, você me respeitar, porque os valores espirituais não são só o espiritismo, né? É a própria espiritualidade das pessoas, né? Porque às vezes você tem espiritualidade, não precisa ser espírita para ter espiritualidade. O ateu pode ter muita espiritualidade. Olá, Selminha. O ateu pode ter muita espiritualidade, pode, e não acreditar em Deus. Eu acho importante desenvolver isso dentro, e é na família que você tem essas conversas, que como é bom a gente se entender bem, como nossa casa é feliz, né? E é uma maneira de não botar eles só interessados em ter coisas, Exatamente. de amar as coisas do espírito mesmo, né? São esses valores morais, né, Isso, Dora, que a gente vai desenvolvendo neles. E isso, a influência dos pais é fundamental, né? Isso, mas trazidos de forma até lúdica, né? Você pode até trazer essa forma de brincadeira e tudo, mas de ajudar a criança a sentir isso, né? Exatamente. Como é que tudo está dentro da gente, né? Tudo, nossa felicidade, tudo começa dentro da gente. Né? Exatamente. Isso é muito importante para que a gente não tenha no futuro e não o celular da moda, a roupa da moda e coisas, às vezes, caríssimas, que você faz sacrifícios horrorosos e não está dando nada para ele de sólido. Né? A gente Quando vê você não tiver dinheiro para dar, ele vai ficar de cara amarrada, vai ficar zangado com você. Porque se transformam em pessoas vazias, né? Só querendo as coisas materiais, e isso pode levar até ao suicídio, né? Infelizmente, quando você não tem valores reais, não é, dentro de você, quando você coloca os seus valores nos bens transitórios, isso pode trazer um grande vazio, né? Um esvaziamento mesmo da pessoa e não ver sentido na vida, né? Mas, continuando nesse mesmo texto, quando ele fala que mães abandonam seu lar a desconhecidos, né? À procura de lucros. Logicamente, Emmanuel não está se referindo àquelas batalhadoras que têm que sair dos seus lares para trabalhar, para dar o sustento aos seus filhos, muitas vezes para ajudar nas despesas da casa, né? Somando o seu salário com o salário do seu esposo, do seu companheiro, seja lá de quem for. Então, logicamente, Emmanuel não está se referindo a essas mulheres, ele se refere àquelas que, sem necessidade, saem dos seus próprios lares, visando lucros apenas. Quer dizer, essas estão apenas visando ganhar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E muitas vezes terceirizando a educação do próprio filho, né? Essa é uma expressão que foi utilizada, que eu tenho ouvido, né? Essa terceirização. Se você tem condições de estar diretamente com o seu filho, dando seu amor, né? Dando essa educação através do afeto, do seu companheirismo, da sua presença, se tem condições, faça. Né? E acredito que a gente possa levar também com relação ao homem, não só com relação à mulher. Mas muitas vezes a gente vê mulheres, né, saindo dos seus próprios lares, nesse sentido apenas de ganhar, 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 e deixando os filhos sem a atenção devida, sem o carinho e sem a educação que elas próprias poderiam estar doando aos seus filhos, e com isso ganhando também, porque a gente ganha muito nessa relação de afeto, não é? Filhos, mães, filhos, pais. É muito enriquecedora essa relação. Infelizmente, muitos acabam perdendo isso, né? Exato. E essa ausência para ficar faturando muito dinheiro já é o afastamento, né? Dentro da própria casa, a pessoa se afasta.
E acaba passando não, esse exemplo para os e não filhos. vive a beleza da relação de família, porque a relação de família é muito bonita. Mesmo com as briguinhas, ela é bonita. Faz parte. Sim, faz parte. Né? Porque são as diferenças, né? As diferenças, elas são enriquecedoras, né? Lógico. Bem, que mais? Deixa eu só continuar aqui, tem mais uma coisinha, que a maioria das criaturas também converte essa marcha evolutiva em corrida inquietante, não é? E aí, é essa questão que você comentou, Doró, de querer cada vez mais o que sai de mais moderno, é o celular, é o carro, que eu quero ter a melhor casa, o melhor carro, que eu quero ter a melhor viagem, e entra numa questão de competição, e aí aparece também a inveja, de eu sentir inveja daquilo que o outro tem, e cada vez se quer mais, se quer mais, se quer mais, e é o que ele fala, é uma corrida inquietante, porque você não encontra paz, você está sempre buscando adquirir alguma coisa. Quando você consegue, você já quer uma outra coisa, porque a gente está buscando coisas transitórias que não vão acrescentar no nosso íntimo. O que faz com que a gente se sinta feliz e realizado são as conquistas morais, né? É o amor, é o afeto, é a gente estar se relacionando bem com as pessoas. Isso faz com que a gente tenha uma vida equilibrada e feliz, mesmo que você não tenha quase nada. Aí volta a questão do necessário e do supérfluo. Você pode ter muito pouco, você pode ser muito feliz com as relações humanas que você tem, começando na sua própria família e com todas as pessoas que você se relaciona, né? Mas quando você frisa, quando você foca apenas essa corrida inquietante, como Emmanuel fala, das conquistas materiais, a gente fica num eterno buscar, e sendo infeliz. A verdade é essa, né? Porque a felicidade não está nessa conquista das coisas materiais. Não, de jeito nenhum. Por isso a materialidade é necessária, a gente tem que ter dinheiro para comer, para se divertir, para fazer uma viagem, tudo bem. Não é? Mas ela não pode ser o prevalente, né? Que une as pessoas, ela não une. Né? Ela não une. Acho que eu terminei esse comentário. Pode passar para o próximo. Uma hora eu me entendo, tá, gente? Tá rindo de quê, Selma? Deixa falar. Uma pergunta. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda, o homem interroga. Que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Bem, então, a gente vê que quando a gente retorna, né, para a pátria espiritual, vai ser perguntado, né? O que você trouxe? Quais foram as suas conquistas, né? E aquele que só ficou com a busca das coisas materiais vai chegar de mãos vazias, né? E a gente costuma refletir, né? O que a gente está colocando na nossa mala para o nosso retorno à pátria espiritual, né? Qual está sendo a nossa bagagem que a gente tem colocado ali? Né? Porque se nós apenas ficamos nessas conquistas materiais, essa mala vai chegar vazia, né? E ele fala que as vitórias dessas vitórias serão derrotas fragorosas, quer dizer, são derrotas que a nossa consciência irá sofrer muito, porque a gente só procurou as vitórias, as conquistas, né, e as vitórias dos bens materiais, e não dos bens morais e espirituais, não é isso? Onde ela está? Sumiu? Cadê? Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Alguma coisa que você falou aí no estudo hoje da Selminha foi falado sobre isso. Diga aí.
ô Glória? Falei. Falou. Não viu, não? Eu estou falando que sobre você comentou agora, hoje no estudo da Selminha, ela falou alguma coisa sobre isso, do material. Do materialismo, né? Muito materialismo, foi falado. Tem que ter mais amor. E quando ele fala com relação que a desculpa, né, muitas vezes, que o infeliz fala que ele ficou querendo, né, assegurar a tranquilidade para si mesmo e para os seus. E aí a gente questiona, né? É importante que a gente tenha um trabalho, que a gente tenha o nosso sustento, mas até que ponto eu tenho que assegurar tudo com relação aos meus filhos, aqueles, né, meus tutelados? Acho que a gente deva dar as coordenadas, mas que eles é que devam estar seguindo o próprio caminho, né, das suas conquistas. Nós não temos que dar tudo de mão beijada para os filhos. Infelizmente, muitos pais pensam dessa forma e querem trabalhar incessantemente para dar tudo para os filhos. E aí a gente lembra aquela figura, né, da borboleta, quando você abre o casulo da lagarta para facilitar a saída da borboleta. O que acontece, né? A borboleta sai deformada, porque era o próprio esforço em sair do casulo que ia fazer com que ela saísse uma bela borboleta. E isso vale para essa questão dos nossos filhos. Se nós fazemos tudo para eles, eles não vão efetuar os próprios esforços, né, suas próprias conquistas, seu próprio aprendizado, para que cresçam, para que amadureçam, né, para que sejam realmente seres humanos mais maduros, mais felizes mesmo, através das suas próprias conquistas. Então, muitas vezes, é essa desculpa que a gente poderia dar, não é, lá no plano espiritual. Mas eu não fiz isso porque eu estava tão preocupada em estar mantendo a minha família, mantendo os meus filhos da melhor forma possível. Mas pensou apenas no sentido das coisas materiais e não das coisas, né, dos valores morais, como a gente já falou. Também existe assim, aqueles pais melhor, né, entre aspas, para os filhos, expõe a eles a muitos cursos, sobrecarrega, né, essas crianças. Quando eles crescem, eles não têm a segurança, né, de eles acabam que eles têm um problema maiores do que se como é que fala? Se ele for levar-se bomba uma vez na escola, eles buscam tanto melhor que eles sobrecarregam as crianças com o estudo, mas não têm o prazer, o lazer, o convívio familiar, o convívio com outras crianças. Verdade. Eles ficam meio que bitolados, né? Eles não têm aquela sociedade, né? Não se socializam facilmente, né? E assim, buscando melhor, né? Nós temos que ponderar, né? E analisar. As crianças são massacradas, né? Assim, colocam atividades em demasia para as crianças, e muitas vezes impondo. Muitas vezes a criança nem quer realizar certas atividades, mas é colocado que você tem que ser o melhor em tudo. Você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor em qualquer atividade. E esquece de ensinar para a criança que você tem que ser feliz, né? Você pode não ser o melhor, mas você pode estar na caminhada, você pode estar na luta, e você vai ser feliz com aquilo que você conseguir na sua vida. Não tem que ser o melhor aluno da escola, não tem que ser o melhor na empresa, não é? Tem que ser feliz fazendo aquilo que você desejar. Mais alguém? Mas isso aí que você falou é verdade. Eu que tenho criança pequena, eu percebo muito isso, uma necessidade que os pais têm, até nesses grupos, né? Grupo da escola, que as mães ficam ali se falando,
é uma disputa, uma querendo mostrar para outra que o filho é mais bonito, que o filho é mais inteligente, que o meu filho fala inglês, espanhol, alemão, meu filho toca, meu filho canta, meu filho é isso. Eu falo, gente, mas a vida não é uma disputa para ninguém ficar disputando quem é o melhor, não. A gente se complementa, né? É até bom que você não saiba tudo, porque um ajuda o outro, né? O que adianta você saber tudo? Você vai ter tempo para fazer tudo sozinho? Não, e afoga. Cada um tem que saber uma parte, né? E afoga o outro, né? Ele sabe tanto que abafa o outro, não é saudável. Isso, não é e quando não consegue, fica frustrado, né? Porque gente, é uma coisa de maluco. Eu nem gosto, às vezes, de ficar lendo esses grupos, não, que eu falo, cruz credo, Deus me livre. Tem toda a razão, tira desse grupo. Tem toda a razão. Não é legal, não, viu? É um exagero. Embora criança... Fica essa coisa, não, porque o mundo agora é a tecnologia, tem que ser o melhor, tem que não sei o quê. Sai, tá doido. Usar a tecnologia de forma útil, né? Mas não para querer ser melhor do que ninguém. Mas são os valores, né? Essa loucura, a mídia assim, enchendo, né? As nossas casas, as cobranças. É o desamor, né? Porque eu querer me entupir de conhecimento, passar isso para uma criança, para eu ser melhor que todo mundo, é um desamor. Eu não estou ensinando ela a gostar do outro. E a criança que tem dificuldade, a criança que não tem problema de fala, ou então que tenha a inteligência, pode aprender, mas aprende mais devagar. Como é que fica essa criança? É isso tudo. Exatamente. Que rola errado, né? Muito errado. Fica que não está nem aí, né? Tem que ser excluída da sociedade. Não, né? e aí Você vai formando uma sociedade egoísta. O bullying é o quê? O bullying é isso. O bullying vai em cima do que é diferente, é o que é o tímido, é o que aprende com mais dificuldade, é o que é mais feinho. O bullying vai em cima da diferença, né? Bem, pessoal, falta um minutinho para cair a sala, então eu vou dar já. Aproveito para se despedir da Dorô. Dorô, fica com Deus e vamos para o nosso segundo tempo. Beijinho para todo mundo lá do Bezerra. Obrigada. Bom descanso.